Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa Maciel e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o ELISA, ensaio imunoenzimáticos. Aqui representando na imagem, né, são as metodologias principais para diagnóstico, principalmente de doenças infecciosas, né? Principalmente o indireto e o sanduíche. Mas os ELISAs mais utilizados são o direto, o indireto e o sanduíche. O direto, como eu já falei para vocês, né, é uma captura direta do antígeno. Então, o que o teste detecta? O antígeno, o micro-organismo que está ocasionando a infecção. Então, é uma busca direta do antígeno, né, no paciente. Já o indireto, a detecção é por via de anticorpos, né? Basicamente, a detecção é por via de anticorpos, por isso que fala indireto. O que é formado, sintetizado pelo corpo indiretamente pela infecção? Anticorpos. Já a ELISA sanduíche também é a detecção de anticorpos, mas tem uma mescla, né? Como a gente vai ver no diagnóstico do HIV, o sanduíche ele também pode detectar tanto o anticorpo quanto o antígeno do vírus, da bactéria, tudo bem? Então, são as metodologias que a gente vai conversar hoje, focando na metodologia indireta e sanduíche, tudo bem? Como eu falei anteriormente, o ELISA é um teste imunoenzimático, muito utilizado na imunologia clínica, que no auxílio de diagnósticos de várias patologias, inclusive doenças infectocontagiosas, pela detecção tanto do antígeno como dos anticorpos, principalmente. E também, né, como vocês sabem, é uma metodologia quantitativa, então eu consigo quantificar o antígeno ou os anticorpos presentes naquele analito. Então também dá para saber, né, pela essa detecção, dá para saber se o paciente está no início da doença ou está em evolução. Ele é muito útil. Mas lembrando que na maioria das vezes ele é um auxílio para o diagnóstico. Ele não é um teste confirmatório de diagnóstico. Como no HIV, que a gente vai conversar agora, ele é um teste de triagem e se for detectado, né, se for confirmado a presença tanto do antígeno e do anticorpo, por exemplo, o paciente, o médico vai solicitar um teste diagnóstico, que para HIV é um imunoblot, né, o Western blot, tudo bem? Falando agora do HIV, né, o primeiro teste de diagnóstico para HIV surgiu na década de 80, por volta de 1985. Em 1986 chegou no Brasil. Esse teste, né, é um teste de captura de anticorpos. A captura de anticorpos, a gente pensa, né, geralmente a gente tende a pensar em teste indireto, mas a gente vai ver que vai ter outra metodologia também. Tudo bem? Mas o primeiro teste a utilizar, né, foi o teste de captura de anticorpos, o ELISA indireto. E em 1987 surgiu a segunda geração dos ensaios, né? Com a mesma metodologia de indireto, com antígenos recombinantes e peptídeos sintéticos na captura desses anticorpos, né? Porém, na década de 90, o que aconteceu? Anteriormente, o HIV era muito novo, como está o Covid agora, ninguém sabia de muita coisa. Mas eles viram que tinham dois serotipos principais para o HIV, o HIV-1 e o HIV-2. Aí eles começaram a produzir testes, né, com antígenos recombinantes e peptídeos sintéticos, tanto para o HIV-1 quanto para o HIV-2, né? Porque muitos pacientes iam e negativavam e estavam com estavam com a doença, né? Então, por conta disso, eles começaram a colocar nos testes, né? Isso na geração 2, esses peptídeos recombinantes do HIV-1 e do HIV-2 para capturar esses anticorpos, né? Esses dois tipos de anticorpos. Tudo bem? Então, a principal diferença entre a primeira e a segunda geração, que na primeira geração era uma detecção de anticorpos pela metodologia eles indireto, com antígenos recombinantes, peptídeos, e na geração 2, né, foi uma metodologia melhorada, mas na década de 90 foi incluídos também nesse teste antígenos recombinantes, peptídeos sintéticos do HIV-2, porque como eu já falei, né,
os principais sorotivos que causam a imunodeficiência humana são HIV-1 e HIV-2. Mas a HIV-1 é mais prevalente no mundo, né? Eu encontro HIV-1 no mundo inteiro. Já o HIV-2, ele é mais prevalente na região da África Ocidental. Tudo bem? Então, na década de 90, na metodologia da segunda geração, eles incluíram também esses dois, já tinha, né, o sorotipo 1 e eles incluíram o sorotipo 2 para detecção desse anticorpo. Já o ELISA de terceira geração surgiu mais ou menos também na década de 90, 94, 95, e ele já é uma metodologia diferente. Eu acho que vocês já viram isso no laboratório, com certeza, que é a metodologia sanduíche, né? Que vai formar um sanduichinho que eu vou explicar essa metodologia nos próximos slides, né? Mas nessa metodologia sanduíche, só não pega só anticorpos da classe IgG, como os outros estavam acostumados anteriormente. Na metodologia sanduíche, também eu consigo detectar a presença do IgM, então eu consigo diminuir a janela imunológica. Então, a partir desse momento, né, eu consigo, por essa metodologia, né, de terceira geração, como ELISA sanduíche, eu diminuo a janela imunológica e pego tanto IgM, IgA, IgG, tudo bem? Já os testes de quarta geração, né, também usa a metodologia sanduíche, mas eles conseguem algo a mais, como eu falei no primeiro slide, né? Além de detectar os anticorpos, o IgM, o IgA, o IgG e diminuir a janela imunológica, esse teste conseguiu diminuir mais ainda a janela imunológica porque ele também detecta antígenos. Então, no mesmo teste, eu vou detectar tanto a presença dos anticorpos como a presença do antígeno. E é muito importante, pessoal, sinalizando vocês saberem disso. Isso é para a vida de biomédico, né? A vida de biomédico de vocês. Isso é para vocês fazerem uma prova, um concurso, uma residência. Então, diferenciar ELISA de primeira, segunda, terceira e quarta geração no HIV é muito importante. É uma questão de concurso. Então, bora lá memorizar e aprender isso. Falando de ELISA indireto, né? A gente já conversou um pouco no HCV, mas como eu já vim frisando, né? É para detecção de anticorpos. O primeiro poço vai estar o antígeno do HIV, o antígeno, os peptídeos sintéticos adsorvidos. Você vai colocar a amostra do paciente, se essa amostra for positiva, depois da incubação vai ter uma reação entre antígeno e anticorpo, como vocês podem visualizar aqui na imagem 2. Depois eu vou fazer várias lavagens para lavar, né, o poço e tirar todos aqueles anticorpos que não se ligaram, que são outros tipos de anticorpos, basicamente. Então, só vai ficar ali aquele poço se a amostra for positiva, se tiver anticorpos anti-HIV, né? Depois da lavagem, vai ter... eu vou colocar o conjugado, né, como está demonstrando aqui na imagem. O conjugado é o anticorpo anti-IgG, é um anticorpo anti-anticorpo, que ele vai estar conjugado com uma enzima, com uma peroxidase. Então, se tiver um anticorpo ligado ali na placa, esse conjugado vai se ligar. Aí depois vai ter uma incubação, como eu falei, mais outra lavagem e vai tirar, basicamente vai lavar tudo o que não for, vamos dizer, para ser detectado. Porque eu quero detectar o quê? Quero detectar anticorpos anti-HIV. Então, o que não for vai ser tirado da placa. E após isso eu vou colocar uma solução, né, do substrato, lembra? É uma reação imunoenzimática. Para acontecer uma reação imunoenzimática, além dos anticorpos, antígenos, também tem que ter a presença tanto da enzima como do seu substrato. Coloco o substrato, vou colocar o substrato e se o conjugado ainda estiver presente, vai acontecer uma reação enzimática que vai ser liberado cor. E essa cor, essa intensidade de cor vai depender da quantidade de anticorpos presentes na amostra. Quanto mais anticorpos presentes,
mais, vamos dizer, amarelo, como está aqui, vai ficar. Quanto menos, menos amarelo. Mas, como eu falei, a gente consegue observar a positividade desse teste? Sim, você consegue ver, né? Pela intensidade da cor. Mas só que você não tem olho de espectro. Por exemplo, se esse paciente estiver no início, você vai olhar, nossa, isso daqui tá transparente. Só que não. Então, você vai ter que colocar essa, após toda a análise, né, a solução bloqueio, você vai colocar essa placa num leitor de placas e por densidade óptica, que na verdade esse leitor de placa, ele é um espectrofotômetro modificado só para isso. Ele vai ler absorbância, né, densidade por absorvência, a densidade óptica e vai lançar, né, e vai quantificar a presença desses anticorpos presentes, tudo bem? E é isso que você vai liberar no laudo. Agora falando da metodologia sanduíche. Lembrando, voltando lá, que essa metodologia indireta eu encontro na onde? Na primeira geração e na segunda geração. Qual a diferença entre a primeira e a segunda geração? Na primeira geração eu tinha nesses testes, né, esse foi o primeiro teste desenvolvido, e eu encontrava antígenos e peptídeos recombinantes, sintéticos. Na segunda geração foi incluído na década de 90 o quê? Foi incluído também peptídeos recombinantes de HIV-2. Por quê? No HIV tem dois sorotipos, HIV-1 e HIV-2. E no teste de primeira geração só tinha o sorotipo 1. E no teste de geração 2 foi incluído o sorotipo 2. Então, eu consegui, no geração 2, eu consigo capturar tanto os anticorpos anti-HIV-1 como HIV-2. Também na década de 90 foi criado o ELISA sanduíche. No ELISA sanduíche eu vou diminuir a janela imunológica. Por quê? Como eu falei, no geração 1 e geração 2, eu consigo pegar anticorpos de quê? Anticorpos de memória, anticorpos IgG. Como vocês sabem, demora muito mais para o sistema imune para sintetizar esses anticorpos de memória. Então, nessa geração 3, eu vou detectar o quê? IgM, que é anticorpos de fase aguda, diminuindo a janela imunológica do diagnóstico do HIV, tudo bem? Então, nesse teste sanduíche, além dos anticorpos de memória IgG, eu também vou conseguir detectar IgM e IgA. E IgA também é anticorpos de memória, tudo bem? Mas a diferença do GG para o IgA é que GG é o único anticorpo que consegue passar a barreira intraplacentária, tudo bem? Essa metodologia, como eu falei, é um sanduíche, porque parece um sanduíchinho. Basicamente, o que você detectar vai ficar no meio, por isso que fala metodologia sanduíche. Mas a base é a mesma, né? Você vai seguir o método, você vai seguir o protocolo, vai ter antígenos adsorvidos no posto da placa. Aqui, né? Voltando aí, que eu tô falando, olhando e não passei o slide. Vai ter aqui o antígeno adsorvido na placa, aí você vai passar por incubação, depois que você colocar a amostra, considerando que essa amostra seja positiva, é positiva, pessoal? Sim. Então, o que vai ligar? Vai ligar tanto anticorpos IgG como anticorpos IgM, né, de fase aguda. Então, eles vão se ligar. Aí eu lavo para tirar tudo que não for anticorpo anti-HIV1 e HIV2. E após essa lavagem, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o meu conjugado. O meu conjugado são o quê? Anticorpos. Nesse caso aqui, vamos ver o que esse conjugado é. Esse conjugado já não é anticorpos anti-G. Esse conjugado vai ser um peptídeo sintético ou proteína recombinante de HIV mais uma enzima. Então, eu vou colocar o meu conjugado. O meu conjugado, não importa se ele é um anti-G ou ele é um peptídeo ou um antígeno conjugado. Mas lembrando que ele sempre vai ter o quê? A enzima. Porque se não tiver enzima, não vai ser um teste imunoenzimático. Então, nesse teste aqui, o que a gente está utilizando é uma proteína recombinante do HIV mais a enzima, que é o nosso conjugado. Vou colocar o conjugado. Se tiver a presença dos anticorpos, que tem, esse conjugado, esse peptídeo, esse antígeno, vai se ligar, obviamente,
nos anticorpos. Aí vai formar uma reação de antígeno, que está dissolvido no poço, anticorpo da amostra, mais antígeno do conjugado. Reação de antígeno, anticorpo, antígeno. E após isso, você vai fazer mais outra lavagem para tirar tudo o que não se ligou. Mas, por mais que aconteça essa reação de antígeno e anticorpo, é uma reação enzimática, né? Para acontecer essa reação enzimática, eu preciso colocar o substrato. Vou colocar o meu substrato, esse substrato vai fazer uma reação enzimática, né? Vai reagir com a enzima, vai se ligar na enzima, vai reagir e vai liberar cor. E da mesma forma que eu falei, né? A gente consegue ver se a amostra, na maioria das vezes, consegue ver se a amostra é positiva ou negativa, mas você não tem olho de espectro. Após, né, você colocar a solução bloqueio, você vai ter que analisar esses resultados no espectrofotrômetro, que é um leitor de placas, né? Ele vai por densidade óptica, vai analisar e vai quantificar a presença dos anticorpos, né? E isso que você vai liberar no seu laudo. Tudo bem? Agora falando do ELISA, né? Mas a geração 4. Lembra que eu falei para vocês? A geração 4 é uma metodologia muito mais avançada porque ela consegue detectar o quê? A presença do antígeno. E o antígeno que ela consegue detectar é o antígeno P24, né? Que lembra que eu falei nos testes, você vai colocar sempre uma coisa específica. Esse é um teste de sensibilidade? Sim, mas também é de especificidade. Então, eu coloco o antígeno do HIV P24, tudo bem? Então, esse teste de quarta geração, além de detectar anticorpos, IgM, IgA, IgG, ele também vai detectar a presença do P24. E ele também vai ter a metodologia sanduíche. Da mesma forma que eu falei anteriormente, né? Vai vir, né, nessa placa dissolvida tanto anticorpos como antígenos, porque você quer pegar antígeno e anticorpo. Então, o que tem que estar dissolvida? A mudança é o que está dissolvido na placa. Vai tá aqui dissolvido em azul o antígeno e em verdinho, né, azulado, o anticorpo. Vou colocar a amostra. Considerando uma amostra positiva? Sim. O que vai reagir, o que vai se ligar? Anticorpo IgM, IgA, IgG e o antígeno P24. Deixei a incubação. Ligou? Depois da incubação, eu vou lavar para tirar tudo aquilo que não se ligou, tudo aquilo que não for antígeno do HIV, que não foi anticorpos anti-HIV. Após a lavagem, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar os meus conjugados, que nesse caso vai ser conjugado com antígeno e conjugado com anticorpo, tudo bem? Antígeno que eu falo, como vocês, eu acho que já assimilaram, é antígeno do HIV, tudo bem? E o anticorpo, como eu já falei, é um anticorpo anti-anticorpo, anticorpo anti-G. Mas todos esses conjugados, eles já falam conjugado, ele está acoplado com alguma outra coisa. E como que é um teste imunoenzimático, ele vai estar conjugado com uma enzima. Vou colocar o meu conjugado, vou incubar e após a incubação, vou lavar novamente para tirar tudo que não se ligou. Tudo bem? E após, né, vai ter uma reação de antígeno, anticorpo com antígeno, ocorreu, né, a reação antígeno-anticorpo, porém, como é uma reação imunoenzimática, para ter reação enzimática, eu vou ter que colocar o quê? O meu substrato. Coloco o substrato vai se ligar à enzima, vai acontecer uma reação enzimática e vai liberar cor. Liberou cor, você vai visualizar, como eu já falei, se sim, se não, colocar no leitor de placa, que é um espectro modificado, e ele que por densidade óptica vai quantificar a presença dos antígenos e dos anticorpos presentes na amostra do paciente. Como eu já falei, é uma análise quantitativa. E após a positividade em ambos os testes, o médico vai diagnosticar o HIV?
Não. Esses são os testes o quê? Testes de triagem. Por mais que esses testes de triagem tenham uma alta especificidade, uma especificidade muito alta, basicamente, mas para diagnóstico de HIV, eu preciso fazer o Western blot, que já foi modificado, né, para detecção de HIV, do que a gente chama hoje em dia, que é o imunoblot. Mas esse assunto é da próxima aula, né? Porque senão vai ficar muito extenso. E como eu falei para vocês, pessoal, esse é um assunto, a diagnóstico de HIV, primeira, segunda, terceira, quarta geração, é um tema muito utilizado em residência, em concursos públicos e também para a vida de biomédicos, né? Essa informação é muito importante para vocês. Então, se vocês têm dúvidas sobre esse tema, sobre esse assunto, conversem comigo, leiam mais sobre, tudo bem? Como eu falei, é muito importante para a carreira profissional de vocês. E dúvidas, vocês coloquem nos comentários, me chamam lá no privado e não se esqueçam de realizar a atividade, tudo bem? Um grande beijo e um forte abraço. Tchau, tchau.